Palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e o seu servo com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Amém? Aqui, pode tomar os assentos, bate palmas, glória a Deus. Oh, aleluia! Irmão, preste atenção nessa palavra, que essa palavra, irmãos, ela nos alerta em vários sentidos da nossa caminhada e trajetória a qual nós temos andando e caminhando. Quando a gente entende falar de Davi, a gente, em alguns pontos, a gente veja o que o Senhor ele concretizou na vida de Davi, o que Deus realizou na vida dele, a forma que Deus levantou a Davi para comandar Israel e ser rei sobre Israel. O modo de Deus ter ungido a Davi como rei foi o modo de Deus colocar Davi numa posição, aleluia, alta, numa posição em que Davi não ia simplesmente ser soldado, mas ele ia comandar. E no modo de Deus honrar a fé de Davi ali sobre Israel, e muitas batalhas que Davi passou, muita guerra que ele enfrentou, ele vencia. Chegou um ponto de Davi ter um exército infalível. Chegou um ponto de Davi ter um exército poderoso, homens valentes, homens de guerra, homens que venciam na peleja, homens que venciam em meio campo contra os seus inimigos. Aleluia. Sim, e muitas coisas que Davi fez, nós podemos dizer que Davi, ele era segundo o coração de Deus, ele era segundo o coração que agradava a Deus. Mas nós podemos saber também que Davi também teve um ponto da sua fraqueza. Podemos entender também que Davi também ele teve um ponto de uma fraqueza aonde ia ser a sua queda. Eu quero, irmãos, entender aqui nessa palavra, que os irmãos aí venham ouvir essa palavra. E a Bíblia diz aqui, e aconteceu que o decorrer de ano, em que os reis saíam para a guerra, e eu entendo que não era todo ano que os reis se faziam presente para poder guerrear. Tinha um tempo determinado para eles sair para a guerra, tinha um tempo determinado para eles entrar na batalha com os seus exércitos. E nesse tempo que era para Davi ir para a batalha, para destruir os seus adversários, aleluia, para cercar e destruir Amon, Rabá, Davi não foi, ele preferiu ficar no seu palácio, ele preferiu ficar na sua casa. Davi enviou então Joabe, um dos seus valentes, um dos homens do seu exército, capitão de linha de frente, para ir para a guerra. E Davi ficou na sua casa. Davi, ele ficou no seu leito. O fato de Davi ficar no seu leito, acomodado,
descansando. Aleluia, é o ponto que eu posso imaginar Davi dizendo: não tem precisão de eu ir para a guerra, não tem precisão de eu sair para a guerra. Eu tenho um exército infalível, tenho um exército valente, tenho um exército que não perde a batalha, que não perde a guerra. Mas não sabia Davi que no momento em que Davi ficou no seu leito, ia ser o momento da queda que Davi ia ter. Ia ser o momento da queda que Davi ele ia passar, ele ia enfrentar. Aleluia. A Bíblia diz que Davi ficou no seu leito acomodado e não se preocupando com o seu exército na guerra, porque Davi sabia que o seu exército vencia. Davi sabia que o seu exército vencia os seus adversários. Irmãos, é nesse ponto que eu quero chegar. O motivo não é nós ficar parados, o motivo não é nós ficar em casa, mas o motivo é nós saber lidar com a situação, é nós saber vencer a tentação, é nós saber vencer o momento da tentação, é nós saber vencer a adversidade que quer nos derrubar, que quer nos destruir. Porque se nós ficar parado e nós não tiver o pensamento ligado ao céu, isso pode ser o momento da nossa queda, isso pode ser o momento de nós cair, isso pode ser o momento de nós perder tudo. Davi ficou em casa, mas Davi tinha que saber lidar com a situação que ia ocorrer na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Davi se levantou do seu leito e começou a passear pelo seu palácio e avistou aquela mulher, Betseba, mulher de Urias. Aleluia. E Davi não estava entendendo que aquele momento era o momento em que o laço estava embaixo do pé de Davi. Isto era uma fraqueza que Davi tinha. Isso era o momento em que Davi tinha que saber vigiar. Eu quero te dizer que o exército de Davi lá fora estava vencendo, sem Davi estar presente. Os seus homens estavam vencendo, e de repente chega a notícia a Davi dizendo: olha Davi, nós já vencemos, aleluia, os inimigos, nós já vencemos os adversários, vencemos uma guerra. Davi não estava, mas eles estavam vencendo. Por que estavam vencendo uma guerra sem o rei estar junto? Estavam vencendo uma guerra porque estavam levando o nome de Davi com eles, e levando o nome de Davi, eles estavam conseguindo vencer a guerra sendo ganha lá fora, e Davi perdendo a batalha dentro de casa. Está entendendo? Davi vence, aleluia, o exército vencendo a guerra lá fora, e Davi perdendo a batalha dentro da sua própria casa. Aleluia. E o ponto, irmãos, desse momento é o ponto de Davi entender o objetivo, é no ponto para Davi se posicionar. Aleluia. O primeiro ponto do sinal da vida de Davi para a sua queda é de não ter ânimo para ir para a guerra, de não ter vontade para sair na guerra. Isso é um primeiro ponto. Eu quero que os irmãos entendam algo. O primeiro ponto para a queda do homem é quando o homem ele perde o ânimo, é quando o homem ele chega a um ponto de parar, é quando ele chega a um ponto de não querer mais lutar. Isso é um momento para o homem cair. É nesse ponto que Paulo falou: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. É no ponto
para que Davi viesse entender o objetivo da sua queda. Aleluia. Era um ponto para que Davi viesse entender que aquele momento, aquele dia que Davi ficou em casa, era um dia que Davi ia perder, aleluia, não o seu reinado, não o seu palácio, mas era um momento em que Davi ia perder o principal, o Espírito Santo de Deus. E o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue fazer nada. O homem sem o Espírito de Deus, ele não tem objetivo nenhum. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue vencer os adversários. Ele só vence quando o Espírito de Deus está na vida dele. Irmãos, entenda nesse momento aqui, o mundo espiritual, ele nos alerta de várias formas. O mundo espiritual, ele nos avisa no momento da nossa fraqueza. E Davi não estava entendendo o sinal da sua queda, porque quando o nosso corpo vai ficar doente, nosso corpo vai dar sinal. Nós vamos sentir diversas dores, diversos problemas no nosso corpo, e isso é um sinal que nós temos que procurar um médico. E Davi não estava entendendo o sinal. Davi não estava entendendo o sinal da queda de Davi. Era para Davi pensar e parar. Era para mim estar na guerra, porque se Davi estivesse na guerra, Davi não estava perdendo. Se Davi estivesse na guerra, Davi estava lutando. Isso é um sinal que Davi tinha que prestar atenção, que ele tinha que entender. E sabe qual é o sinal que chega até a nós quando nós vamos cair, ou quando vai ser uma queda nossa a qualquer momento, irmão? Se nós não estiver dando ouvido ao Espírito de Deus, nós podemos cair a qualquer momento. Mas se nós prestar atenção no sinal que o mundo espiritual nos manda, nós conseguimos permanecer e resistir, irmãos, à tentação do adversário. Aleluia. Era para Davi se tocar e dizer: eu estou em casa, não era para mim estar aqui, era para mim estar na guerra. Se eu estivesse lá, eu estava vencendo com o meu povo. Se eu estivesse lá, eu estava conquistando os adversários, os inimigos. Mas eu estou aqui, aleluia. E Davi não estava entendendo. O primeiro ponto, meu e teu, é quando nós paremos, é quando nós desanimemos, é quando nós pensamos: não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais buscar o Espírito Santo. Isso é um sinal para nós cair, isso é um sinal para nossa queda. É quando nós pensamos: não tem mais precisão de eu dobrar o joelho mais uma hora, não tem mais precisão de eu pagar o preço todos os dias, não tem mais precisão. É mais fácil nós pagar o preço, é mais fácil nós estar orando do que nós cair e nós perder tudo. Aleluia. Isso é um sintoma da nossa vida espiritual. Isso é um sintoma em que nós estamos doentes. Isto é um sintoma que nós temos precisando de ajuda. Temos que correr, buscar socorro. Aleluia. Isso é no momento da queda de Davi. Davi, ele estava com um sintoma do perigo da sua queda. Aleluia. Era para Davi entender. A Bíblia diz que Davi, então, ele chama aquela mulher, Betseba, os dois se deitam, e ali foi a queda de Davi, ali foi a derrota de Davi, ali foi o fracasso de Davi. Se Davi vigiasse, ele não tinha caído. Se Davi vigiasse, ele não tinha perdido o Espírito de Deus.
É mais fácil nós ter o Espírito Santo do que nós perder Ele. É mais fácil nós gemer na presença de Deus. É mais fácil nós prevalecer na presença do Senhor. E nós ter o Espírito Santo para nos ajudar no momento mais difícil. Davi, irmãos, depois que ele errou, que ele pecou, o pior da vida de Davi foi o crime que Davi cometeu, que ele praticou. Uma situação que Davi enfrentou, porque o problema não é nós fazer. No momento que nós pequemos, ou que nós erramos, ou que nós saímos fora da presença do Senhor, a gente não imagina, não pensa o que vai acontecer lá na frente. Nós não temos preocupado com o que vai fazer, nós não se arrependemos, mas depois que nós erremos, a consequência vem. Depois que errou, que a consequência vai pesar, que vai nos acusar, que vai nos acusar. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, de uma palavra na Bíblia, da passagem de Simei, que olhava para Davi, Simei, e acusava a Davi, apontava a Davi, porque Davi tinha saído de Jerusalém. E quando Davi saiu de Jerusalém, que Davi passou em Rabá, a Bíblia diz que Simei olhava para Davi e dizia: está subindo Davi, está fugindo de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele julgava a Davi. E a Bíblia diz que quando Davi voltou para Jerusalém novamente, Simei estava em Jerusalém. E Davi, quando ele passou o seu trono para o seu filho Salomão, Salomão deu a ordem para Simei, dizendo: se tu sair de Jerusalém, tu vai morrer. Aleluia. E ele desobedeceu a Deus e saiu. E Simei morreu. E sabe qual é o segredo nosso? É ficar em Jerusalém chorando e gemendo, para nós ser cheios do Espírito Santo de Deus. É nós permanecer na presença do Senhor, para nós gemer e chorar, para nós ter o Espírito Santo de Deus, para que na nossa fraqueza nós venha vencer, para que na nossa luta nós venha vencer, para que na nossa batalha nós venha superar, para que na nossa fraqueza nós venha conquistar, nós venha criar força, e nós venha ter a graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É mais fácil nós ficar em Jerusalém, juntamente com o Senhor, esperando a promessa dele, e nós ser vencedor e conquistador do Senhor. Aleluia. Davi agora, ele sabia, se Urias soubesse do que Davi fez, Davi ia passar uma dificuldade muito grande. O objetivo de Davi agora era tentar esconder o que Davi cometeu. O fato de Davi era Davi agora tentar fazer de tudo para que Urias não viesse descobrir a atitude que Davi fez e praticou. Aleluia. Mas nada fica encoberto, nada fica escondido. Entenda que nada fica escondido. Davi poderia esconder dos seus homens, Davi poderia esconder dos seus soldados, Davi poderia esconder dentro do seu palácio e ninguém vê, mas não adianta, Deus sempre levanta alguém para nos alertar. O objetivo de Davi agora para Urias não descobrir. Era o momento de Davi então convocar os seus homens para estar no palácio e dar algum jeito para que Urias não viesse descobrir o pecado, o erro que Davi cometeu.
Davi, irmãos, ele era um homem, posso dizer, esperto, né? Era um homem que conseguia, a Bíblia diz que ninguém conseguiu derrotar a Davi em muitas batalhas. Aleluia. Chegou o ponto que Davi se fazer de louco para fugir da mão dos seus inimigos. E Davi ficou pensando uma estratégia para tentar Urias não descobrir o seu erro. Irmãos, quando o inimigo não consegue nos derrubar, o inimigo ele vai nos distrair. O inimigo ele quer distrair, porque nós distraídos nós conseguimos vacilar o nosso passo. Aleluia. E Davi queria fazer uma forma para que Urias não viesse descobrir do erro. Objetivo de Davi, aleluia, no capítulo 13 de 2 Samuel 11:13, a Bíblia diz assim: e Davi convidou, e comeu e beberam diante dele, embebedou à tarde, saiu deitar-se na cama com os servos, e deu o Senhor, porém não desceu à sua casa. Davi fez um banquete e convidou o seu soldado, e o objetivo de Davi era fazer Urias embebedar e mandar para a sua casa. Isso era o objetivo de Davi. Mas Davi, aleluia, embebedou Urias e mandou para a sua casa. Mas Urias, ele estimava muito a Davi. Urias, ele tinha uma posição de honrar ao rei, mesmo embebedado. Urias não foi para a sua casa. Davi falou para Urias: vai para a sua casa, descansa hoje, fica lá com a tua esposa. Urias orou para Davi e disse: não vou deixar os homens sozinhos em meia guerra. Não, isso não é responsabilidade minha. Eu vou permanecer aqui, vou ficar aqui, não vou para a minha casa. Ele não foi, amanheceu na porta do palácio, mas não foi, porque Urias tinha uma fidelidade com o rei. E quando Davi viu aquilo que Urias não foi, a estratégia de Davi agora era pegar e mandar matar Urias. Isso era a saída. Aleluia. E o que me chama a atenção é que Urias, além dele respeitar a posição do rei, o que me chama a atenção é que Davi, ele escreveu uma carta para entregar na mão de Joabe. E o que me chama a atenção é que Urias, ele era um homem de qualidade. Urias, ele era um homem que tinha responsabilidade pelo que ele fazia. E a Bíblia diz que o rei escreveu a carta e colocou na mão de Urias. A carta foi na mão dele, mandando que Urias entregasse a carta que o rei escreveu para entregar na mão de Joabe. Vê aí, irmãos, a qualidade que Urias tinha, e não sabendo Urias que o que ele estava carregando na mão era a sua própria carta de morte, a sentença de morte. Quando Urias foi levar a carta a Joabe, tu pode ver que nem na metade do caminho ele não abriu a carta para saber o que estava escrito. Pegou na mão de Urias. Urias bota ele na guerra, linha de frente, mata Urias. Mas não é a forma para Davi fugir ou dizer acabou.
não vai descobrir mais nada. Ninguém sabe, ninguém viu, mas os olhos de Deus estavam sobre Davi. Ninguém viu, ele está morto, não vai descobrir mais. Golias não existe mais, mas os olhos de Deus estavam sobre a casa de Davi. Os olhos de Deus estavam sobre Davi. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor falou com Davi. Aleluia. No capítulo 12, versículo 9, diz assim: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Profeta estava repreendendo a Davi. Davi poderia fugir daquela situação agora, mas agora é o pior da vida de Davi. É no versículo 12, 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Eteu, para que seja por tua mulher. A espada ia ficar gravada sobre a casa de Davi. Sabe? Quando a espada cravou na casa de Davi, isto ficou um sinal, isto ficou uma mancha cravada em Davi. Não tinha como Davi exortar, não tinha como Davi chamar a atenção dos seus filhos. Pode ver que Davi ele passou diversas dificuldades. Pode ver que Davi ele enfrentou muitas adversidades na sua vida. Seu filho tentando matar ele para tomar a posição de Davi. Em guerra Davi quase morre na batalha. Os filhos pecando, errando, cometendo atitudes erradas, e nem Davi para repreender, porque se Davi repreendesse, os filhos iam olhar para Davi e dizer: mas tu pecaste lá atrás também. Isto foi um sinal para saber que os olhos de Deus estavam sobre ele. Aleluia. É mais fácil nós ficarmos, amado, na santidade, examinando, lendo a palavra do Senhor, vigiando em todo o tempo, para nós poder permanecer mais e mais de pé na presença do Senhor, e buscando a sua presença para nós se fortalecer. Levanta a mão, bate palma e dá glória a Deus. Oh, aleluia. É nós procurar o melhor para nós estar de pé na presença do Senhor, para nós poder permanecer de pé, para que o adversário não venha nos derrubar, para nós entender o projeto de Deus. A prioridade nossa, sabe qual é? É o reino do céu. A prioridade nossa é o reino do céu. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é de nós morar no céu, de nós poder entrar no lugar preparado pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. No capítulo de Filipenses, no capítulo 12, 14, a Bíblia vai dizer, aleluia, 14 e 12, se não me falha a memória. Paulo falou: esquecendo minhas coisas que atrás ficaram, mas avançando o que está em minha frente. Glória a Deus. Ao alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o nosso alvo. A prioridade é o Senhor. O nosso alvo é Cristo. Esquecendo as coisas que atrás ficou, mas avançando o que está à frente. Aleluia. Não importa o que nós enfrentemos, o que está na nossa
nossa frente, mas o objetivo nosso é nós avançar. O objetivo nosso é nós ir adiante, enfrentando barreiras, passando adversidade, mas nós chegar até na presença do Senhor, até onde o Senhor quer que nós cheguemos. A Bíblia vai dizer em Mateus 24:13: aquele que for até o fim, esse vai ser salvo. A caminhada do cristão é até o fim, porque lá no final da caminhada é que nós vamos receber a recompensa do Senhor. Levanta a mão para que fale da glória a Deus. É permanecer na palavra do Senhor, é nós permanecer na promessa do Senhor, é nós permanecer no átrio do Senhor, é nós permanecer na plenitude do Espírito Santo, para nós poder vencer muitas adversidades, procurando as coisas do alto, para nós poder se revestir a cada dia. Amém? Irmão, se coloque de pé em nome de Deus. Eu sou o grande Deus que fechou a boca dos leões na cova de Daniel, e ao gigante derrotei com a pedrada que mandei Davi atirar. Eu estava na fornalha e lá dentro eu caminhava com os 3 jovens judeus, pois eu era o 4º homem que o fogo não consome. Sou o mesmo Deus. Eu abro portas onde não há portas, abro um caminho no meio do mar. Se as ondas vêm, acalma a tempestade, e sobre as águas te faço andar. Se o vento contra ti se enfurecer, estendo a mão e o faço parar. Eu sou o Deus de Elias, de Isaque e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só, pois quem em mim confia tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Eu sou o Deus de Elias, de Isaque e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei